Bom dia, bom dia! Hoje, na nossa aula de redação, nós vamos estudar uma nova tipologia textual. Que tipologia é essa? Um texto de divulgação científica. Mas, primeiramente, vamos dar continuidade ao nosso hábito. Nos coloquemos num lugar silencioso, confortável, com o nosso material à mão, para que a gente possa fundamentar ainda mais a nossa aula. Tudo bem, meus amores? Então, hoje também eu proponho a você fazer uma leitura compartilhada. Você compartilha sua leitura com alguém que te acompanha na hora da sua aula. Tudo bem? Então vamos lá. Um texto de divulgação científica. Quais são as características de um texto de divulgação científica? Ele é um texto argumentativo e expositivo. É um texto baseado em fatos reais, pesquisado para construir aquele texto. Geralmente responde uma questão e é escrito para um número ainda maior de leitores. Esse tipo de texto é muito comum nas faculdades, nas universidades, a produção desse tipo de texto. E hoje nós vamos conhecer por que rimos. Nós vamos conhecer, saber a resposta dessa pergunta a partir de pesquisas realizadas pela a escritora desse texto. Vamos começar? O texto tem o título. No título é uma pergunta, olha só. E ele já começa no primeiro parágrafo também com uma outra pergunta. Por que rimos? Você já deu uma risadinha hoje? Aposto que sim. Todos nós rimos ou sorrimos várias vezes ao dia para cumprimentar alguém, ou fazer ou ouvir alguma gracinha, ou quando estamos brincando com um amigo. Esses exemplos mostram que o nosso riso ocorre basicamente em situações sociais, ou seja, em momentos de felicidade, prazer e brincadeira. Olha, os cientistas sabem que o riso não é apenas uma manifestação de alegria, que também suaviza mágoas e agressões. É só você reparar como muitas vezes utilizamos o riso para acabar com uma briga ou dizer não a alguém. Repare que um pedido de desculpa vem sempre acompanhado de um sorriso. Isso acontece porque o riso desarma as pessoas e facilita o comportamento amigável. O riso é uma das nossas primeiras experiências de vida. Ele inicia nossa ligação com o mundo ao redor. Desde bebê, a gente ri, de satisfação por estar bem alimentado, sem nenhuma dor, ou para responder à expressão alegre de nossos pais. Quando crescemos um pouco mais, rimos muito ao brincar com os nossos companheiros. O ato de brincar é essencial para a aprendizagem e para criar vínculos entre as pessoas. Brincamos, por exemplo, de brigar e, nessa situação, o riso serve para expressar que a briga é de brincadeira. O mesmo acontece com os animais. Olha só, eu não sabia que animal ri, que os animais riem. Eles, eles, quem diria, também riem, ao modo deles, é claro. Macacos, cães e até ratos brincam para se relacionar. Como nós, eles brincam de brigar. Quando isso acontece, emite um som que alguns cientistas interpretam como correspondente ao riso humano. Pesquisas mostram que, se for atingida certa área do cérebro de ratos, eles perderem a capacidade de emitir o som, o outro companheiro não entende que aquilo é uma brincadeira, então vira uma luta séria. Interessante isso, né? Nos seres humanos, o riso, como qualquer outra demonstração de emoção, tem sua função. E qual será essa função, né? A função dele é a de comunicação. É uma mensagem que enviamos às outras pessoas para mostrar que queremos brincar ou fazer amizade, que ficamos felizes e gostamos de fazê-las felizes. Enfim, o riso mostra que somos pacíficos. Como na vida necessitamos construir relacionamento, e o riso é um bom começo. Mas não rimos somente quando estamos em grupo. Rimos também de piadas, por exemplo. Esse tipo de riso é exclusivo do homem. Temos em comum com os animais apenas o riso provocado por brincadeiras. O senso de humor é uma característica mais evidente nos seres humanos, porque envolve uma parte do cérebro chamada córtex frontal, bem mais desenvolvida em nós do que em outros animais. Assim,
quando achamos algo engraçado, o córtex interpreta esse estímulo e, a partir daí, aciona outras áreas do cérebro, que comandam os músculos da face, a respiração e o som do riso, entre outras reações. Melhor que rir é saber que o riso faz bem à saúde. Dizem os mais velhos que rir é o melhor remédio. E, para os cientistas, ele produz mesmo sensação de prazer e bem-estar. Diminui a ansiedade, reforça o sistema de defesa do nosso organismo, relaxa os músculos. Quer mais? Bom saber de tudo isso, não, meninos? Pois pesquisas mostram que as crianças hospitalizadas que recebem a visita de palhaços e riem com eles permanecem menos tempo internadas do que as que não têm com que se divertir. Então, ria. O riso tem o poder de melhorar as relações entre as pessoas e favorece um ambiente mais alegre e pacífico. Silvia Helena Cardoso, Núcleo de Informática Biomédica, Universidade Estadual de Campinas. Essa é a escritora desse texto de divulgação científica. Então, vamos fazer a nossa interpretação, e aí eu vou ler e explicar cada questão e vocês virão realizar as atividades aí. É mais interessante, eu gostaria de pedir a vocês, ou de reforçar o pedido. Façam essa leitura compartilhada, compartilhe esse texto com alguém da sua casa ou até com a sua família por inteiro, não é? Nesse momento de isolamento social, que bom saber que rir faz bem à saúde e, olha, aumenta a possibilidade de aumentar a nossa imunidade, não é? De desenvolver uma imunidade ainda maior por conta do riso. Então, seja feliz. Primeiramente, esse momento nos favorece estarmos juntos muito mais tempo, dividirmos as nossas alegrias, os nossos conflitos também. Isso vai fazer com que possamos crescer mais forte, próximo das pessoas que nos amam, que é a nossa família. Vamos começar a nossa atividade? Qual é a ideia central desse texto? O texto inteiro mostra e fala sobre o quê? Vamos ver? O título, segunda questão. O título do texto é uma pergunta. Em sua opinião, esse título desperta a curiosidade do leitor? Por quê? Na minha opinião, na sua opinião. E aí, sim ou não? Na minha opinião, sim. Chama a atenção do leitor. O leitor vai ter curiosidade de ver qual vai ser o desfecho daquela pergunta. Qual vai ser as possíveis respostas para aquela pergunta. A autora inicia o texto com uma pergunta. Você já deu uma risadinha hoje? E apresenta no primeiro parágrafo 3 situações em que sorrimos em nosso cotidiano. Localize e sublinhe. Olha só a importância de estarmos com o nosso material à mão, acompanhando, fazendo as leituras. E agora, nesse momento, da terceira questão, você vai fazer isso muito fácil, porque você já fez a sua leitura, compartilhou e você sabe exatamente onde está, o que a questão está nos pedindo. Tudo bem? O que são as situações sociais, segundo o texto? Mais uma vez, vamos lá no texto e vamos responder. Quero ver tudinho nas fotos, viu? Enviada por vocês. Quinta questão. No segundo parágrafo, a autora apresenta exemplos que confirmam a afirmação: o riso não é apenas uma manifestação de alegria que também suaviza mágoas e agressões. Que exemplo ele dá? Está lá no texto, mas é interessante, né? Suaviza mágoas e agressões. Como será bom se futuramente, se a partir desses dias, nós possamos responder por exemplo, a uma palavra não bem-vinda. Por exemplo, acordei, disse bom dia, alguém... o que foi? Suavize, sorria. Oi, estou lhe dando bom dia, estou lhe cumprimentando. Se cada vez que a vida nos der algo que nos machuque, a gente poder responder com um sorriso. Não deixar mágoa, não guardar mágoa. Vamos sempre fazer uso de um sentimento chamado altruísmo, nos colocarmos no lugar do outro. Muitas vezes a gente, quando tem a oportunidade de sair, né, não nesse momento de isolamento social, mas quando a gente podia ir ao shopping, ao cinema, ir à igreja, nós vimos pessoas que muitas vezes não sabem o bem ou os benefícios de um sorriso, que por conta de uma buzinada, né, já começa a se irritar. Ao invés de fazer assim um dedinho de positivo, dizer vá em frente, mas
as pessoas ainda não conhecem os benefícios do riso, como também uma grande parte da população brasileira também não conhece os benefícios do sono. Lembra do nosso texto de segunda-feira? Mas vamos continuar. Enumere os itens a seguir de 2 a 6. Então, vai ser 2, 3, 4, 5, 6. Identificando qual parágrafo do desenvolvimento do texto corresponde a cada uma dessas ideias. E aí você vai fazer uma leitura mais detalhada, minuciosa, para que você possa enumerar corretamente cada item desse. Tudo bem? De acordo com o texto, por que rimos? Nós rimos desde bebê. Que situações são citadas no texto para justificar essa afirmação? Por exemplo, quando uma criança, ela acabou de mamar, a mãezinha está ali olhando para ela e ela larga aquele lindo sorriso. Esse pode ser um exemplo. Quais são os animais citados no texto que também brincam para se relacionar? E aí eu quero ver. De acordo com o texto, qual é a função do riso no ser humano? Estou curiosa para ver as atividades de você. Que mensagem geralmente transmitimos com um sorriso? 10ª, qual tipo de riso exclusivo do ser humano? Tu já imaginou? Você já imaginou? Parou para pensar. Imaginemos tendo uma plateia, estamos assistindo um show de humor. E aí, vamos imaginar, esse é um exemplo. Nosso cachorro foi conosco, nós levamos o nosso cachorro. E aí, de repente, o nosso cachorro ali, paradão, quieto, a pessoa naquele show vai dizer uma piada. E aí todo mundo ri. E o cachorro parado. Isso aí, bora lá. Vamos lembrar do texto? O que o texto nos diz? No final do texto, a autora cita o seguinte ditado popular: rir é o melhor remédio. De acordo com o texto, os cientistas concordam com esse ditado? Sim ou não? E diga por quê. Quem é a autora desse texto? Ela é uma pessoa comum ou uma especialista no assunto? Aí você vai descobrir. Vai responder numa boa. Assinale a alternativa correta sobre a linguagem do texto. A linguagem ela é formal, mas apresenta algumas marcas de informalidade. A linguagem é completamente informal, você vai dizer. 14ª, onde esse texto de divulgação científica foi publicado? Vocês irão ler, vocês irão responder isso lendo na íntegra, principalmente aquele que está lá abaixo. Assinalem que outro suporte, um texto de divulgação científica, também pode ser publicado. Então, meus amores, essa texto de divulgação científica tem como objetivo informar sobre pesquisas e descobertas científicas. Essa foi a nossa aula de redação, espero que vocês gostem, espero que vocês façam a leitura compartilhada com alguém da sua família ou com a sua família por inteiro, não é? E que vocês façam as atividades com alegria. Beijo, meus amores, e até